Sou outra mulher e amar o teu marido também me magoa. Depois de todo este tempo, ainda espero que ele acabe por te deixar. Sou a sua amada e ele é o meu amado. Sentamo-nos um ao lado do outro naquele pequeno restaurante, passando as mãos sobre a mesa para nos tocarmos, acariciando os nossos dedos com a ternura de um violinista, além de que precisamos de nos tocar a toda a hora. Brincamos e rimos, falamos, sentamo-nos cheios de adoração. Conheço cada parte do seu rosto e ele conhece cada parte do meu. Peço-lhe um waffle de cortiça não muito tostado e um prato de bacon estaladiço e ele pede-me umas panquecas e uma taça de fruta. Sentamo-nos juntos, embalados pelo nosso amor e saboreando cada segundo. Do lado de fora, um carro para, o que explica o seu olhar furtivo, um olhar que se prolonga demasiado. O casal que sai do carro entra e ele segue todos os seus movimentos, aquelas pessoas na pequena alcova atrás de nós, para as quais ele olha um pouco e tira as mãos do tampo da mesa. A demarcação da sua aliança de casamento no dedo anular capta a luz, lembrando-me esta dor que tento esconder quando estamos juntos. Ele mexe rapidamente no bolso e, quase com medo, coloca a aliança e entra em pânico. Pede-nos a conta e paga a comida que acabamos de começar. Ele pede desculpa ao sair. Eu não digo nada e vou para casa a chorar. Depois de 3 anos com um homem casado, seria de esperar que já estivesse cansada de tudo. Ainda me dói tanto como da primeira vez que encontramos um conhecido dele. Tive de me esconder atrás das laranjas na mercearia. Verdade seja dita, não acontece assim tantas vezes, não sei. Acho que a culpa é minha por não ter deixado ir tão longe. Não estaria hoje a sofrer tanto por ter de disfarçar a nossa relação ou por ter ciúmes quando ele volta para casa ao lado da sua mulher como sempre fez. Logo no início, as vantagens da situação passaram-me pela cabeça. Imagina a liberdade. Imagina a falta de compromisso e de responsabilidade. Eu era uma mulher confiante e cheia de autoconfiança e não queria pôr a minha vida em risco por uma relação e por tudo o que viria com ela. Tal como a maioria das mulheres modernas pensava que precisava de um homem só para uma coisa e a vida de casada não era essa coisa. Então pensei o que poderia ser melhor do que um homem casado e um homem casado com filhos? Eles tinham responsabilidades para com a sua mulher e não haveria manhãs estranhas ou telefonemas e mensagens sem parar. Eu poderia ter todo o espaço de que precisasse sem ser culpada. Seria fácil e sem stress e o que começou por ser uma simples relação sem compromisso, pelo menos, a ilusão de que era, tornou-se muito mais do que isso. Não se pode ter as duas coisas. Talvez tenha sido o choque de eletricidade que ambos recebemos quando nos conhecemos ou a compreensão mútua de que temos problemas. De qualquer forma aprendemos a confiar um no outro. Tornámo-nos a âncora um do outro sempre que um de nós precisava de apoio. E a amizade melhorada transformou-se numa relação amorosa. Eu conseguia ver o brilho nos seus olhos quando me encontrava e ele conseguia ver o meu. Conhecíamos-nos por dentro e por fora. Estávamos tão ligados que era difícil separarmos-nos, mas isso não tem em conta as armadilhas deste tipo de relação, porque há 1001 razões para amá-lo. Magoei-me, apesar de ser outra mulher, pensei que tinha resolvido tudo. Não pensei que ia acabar por precisar dele e não esperava sentir a sua falta depois de me separar. Não esperava afeiçoar-me aos seus filhos como se fossem a minha família. Muito menos esperava apaixonar-me ou que ele se apaixonasse por mim. O que eu pensava ser simples acabou por se tornar um fator de stress. Tínhamos de nos esconder. O nosso tempo juntos era cada vez mais curto para que a mulher dele não nos descobrisse. Eu tinha ciúmes, raiva, estava loucamente apaixonada e por vezes tão magoada que mal me aguentava em pé. Odiava ser a outra. Não tinha outra alternativa senão contar-me histórias sobre o momento em que finalmente estaríamos juntos o dia todo. Ele deixá-la e estaria comigo. Uma pequena parte de mim acreditava nele, mas, no fundo, tinha plena consciência da situação. No entanto, fiquei
Tínhamos uma ligação tão intensa que eu estava convencida de que a vida sem ele seria muito pior do que a agonia de o partilhar. Como a maioria das pessoas, a nossa relação era pontuada por canções que descreviam perfeitamente a nossa situação. Demasiada dor para amar um homem que se tem de partilhar. Diz que não me quer magoar, que não me quer ver chorar, então por que é que fica aí a ver-me afogar? Não consegue decidir-se. Está a matar-me e a fazer-me perder tempo. O teu amor é sinônimo de dor desde o dia em que nos conhecemos. Tu ganhas todas as mãos e eu perco todas as apostas. Ela pergunta-se se o seu amor é suficientemente forte para que ele fique, mas só tem uma resposta. Os faróis traseiros a brilhar através da janela. Ouvir estas canções fez-me sentir melhor. Saber que outros passaram pelas mesmas coisas que eu tranquilizou-me, pois não estava sozinho no meu inferno. Mas mesmo com a música conseguia sentir que as coisas começavam a desmoronar-se. Comecei a ficar obcecada com a vida dele com ela. O que é que eles faziam? Ou será que ele se divertia mais com ela do que comigo? O que é que eles tinham que eu não tinha? Apesar da força do nosso amor, a nossa relação desmoronou-se. Embora eu tentasse ignorá-lo, sabia o que tinha de fazer. Numa tarde de março parei tudo. A frescura do ar tinha desaparecido e a nova primavera encheu-me de motivação para fazer a coisa mais difícil que alguma vez tive de fazer. As minhas lágrimas correram tão violentamente como a primeira tempestade do ano. O que é que estás a dizer? Perguntou ele. E eu respondi, acho que vou-te deixar, talvez devesses pensar mais um pouco. Disse ele enfaticamente. Respondi, não vou mudar de ideias, acabou. E foi assim, sem grande cerimónia. Apenas a verdade nua e crua. Falámos muito pouco nos dias seguintes e acabámos por deixar de comunicar. No silêncio, o meu mundo morreu. Desisti do amor e da vida. Fiquei na cama sem comer durante todo o dia. Os meus amigos e a minha família estavam perdidos. Ele não sabia o que se passava e só via a minha depressão, obviamente sem explicação. Arrastei-me até ao escritório e trabalhei no meio de conselhos, abraços e tentativas de me fazer comer. Mas apesar de tudo eu estava destroçada. A única coisa pior do que carregar um fardo sozinha é carregá-lo em silêncio. E depois telefonou. Queria que eu soubesse que tinham dito tudo à sua mulher, que ele me amava e que não conseguia viver sem mim, mas que não estava pronto. Será que podíamos esperar um pouco? Aparentemente ele precisava de mim, que estaria comigo assim que as crianças começassem a escola outra vez, que estaria comigo em novembro. Claro que eu ia esperar, ele era o meu amor. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de alegria, mas também de dúvidas. Estávamos juntos quase todos os dias, tanto quanto a nossa relação secreta o permitia. Ele falava de sonhos longínquos da nossa futura casa, das viagens que faríamos e dos filhos que teríamos. O meu coração ansiava e só queria acreditar nele. Mas o meu cérebro sabia. E é por isso que ser outra mulher é tão doloroso. Sentei-me agarrada às minhas esperanças e fui forçada a vê-lo comprar mobília nova para a sua casa com a mulher. Compraram também um carro novo. Contratou um paisagista e começou a trabalhar na sua casa. Tornei-me o seu plano de segunda a sexta, das 5 às 7, durante essas 40 horas em que a sua mulher trabalhava. Ele era meu, amava-me, adorava-me, falava-me do nosso futuro, mas novembro ia e vinha. Os sóis sucediam-se e eu estava sempre sozinha. Ele tinha-me dito que estaríamos juntos em novembro. Por isso todos os dias 1 de novembro eu esperava. Ia ao mesmo restaurantezinho e esperava por ele por amor. Os anos passavam e as minhas esperanças não diminuíam. Ingenuamente ele continua poderoso, talvez um dia. Depois de todo este tempo perdido, ele se junta a mim e o meu novembro chegue.